Olá, sexto ano, tudo bem? Preparados para mais uma aula de espanhol? Eu estou bem preparada. Muito bem. Então, hoje nós vamos ver aqui em la sección Herramientas, em la página 76, abram o livro positivo na página 76, nós vamos ver uma seção aqui de gramática. Está aí o imperativo afirmativo, que vocês já devem ter visto em língua portuguesa. Agora nós vamos ver em língua espanhola. Acho que já viram em língua portuguesa. Se não viram, vão perceber que a gente usa o tempo inteiro o imperativo. Porque o imperativo, ele dá conselhos, ele dá ordens, faz pedidos, né? Por exemplo, gire à la izquierda, que nós vimos, né? Pegue para mim, busque para mim, ande um pouco mais, me ligue. Então, são pedidos, conselhos, né? E vocês vão ver que nos balõezinhos da página 75, que Paco está pedindo informação para o menino, aqueles verbos estão em negrito, os verbos no imperativo. E esse verbo que nós vamos aprender hoje, ele tem regras que nos ajudam a formar aí a terminação do imperativo, né, em todas as pessoas, mas ele é bem tranquilo de entender. Então prestem muita atenção aqui comigo. Podem fazer as anotações no final. Primeiro prestem atenção e depois vocês fazem as anotações, tá bom? Então vejam só. É muito simples o verbo no imperativo. Para que eu saiba como falar ou como escrever, eu preciso saber qual é a terminação desse verbo. Por exemplo, o verbo girar, que é o verbo virar. Vire à esquerda, né? Vejam que ele termina em ar, beleza? Sempre que o verbo terminar em ar, eu tenho dois jeitos aí de pedir alguém para fazer alguma coisa. Vire à esquerda, né? Em português, alguns dizem vire à esquerda ou vira à esquerda, né? Ande, anda. Pois é, mas em espanhol tem a regra bem específica para isso. Quando eu quero falar para alguém virar à esquerda e essa pessoa eu tenho um grau de intimidade, um tratamento mais familiar, né? Eu conheço bem, tem a mesma idade que eu e tal, tenho mais intimidade com essa pessoa, eu uso a maneira informal, certo? Que é tu. Existe também o vos, que é usado na Argentina, no Paraguai e no Uruguai, certo? Mas nós vamos usar aqui o tu. Então, quando eu quero dizer para alguém, vire à esquerda, né? E o verbo é girar, que termina com ar, é muito simples. Eu tiro o R e fica o A. Gira à la esquerda. Viram? Agora, se eu quero, estou tratando essa pessoa de um jeito mais formal, não é só tirar o R, como por exemplo aqui em cima, ó, doblar para tu. É só tirar o R e fica o dobla. Mas para usted, não é só tirar o R. O mesmo verbo, vejam aqui, girar. Eu coloco a letrinha E. Gire. Doblar. Doble. Essa é a regra do imperativo afirmativo para os verbos terminados em ar. Por exemplo, se for o verbo caminhar, vejam. Eu quero pedir para Ana Laura caminhar até a esquina, por exemplo. Caminhar, ele termina em ar, eu tiro o R e eu digo, Ana Laura, camina até a esquina, por favor. Né? Caminhar. Se eu quero dizer, pedir para alguém cantar, Arthur, canta aí para nós, você canta bem, né? Eu digo, o verbo é cantar. Ele também termina em ar. É só tirar o R, cantar, certo? Agora, se for uma pessoa mais velha, a quem eu devo mais respeito e que eu trato de usted, vai ficar camine, cante. É assim o verbo no imperativo afirmativo. Agora, com ir e ir, mesma coisa. Se o verbo terminar em ir e eu estiver tratando a pessoa de tu, eu tiro o R. Vejam que esse correr significa pega. Pegue a rua direita. Pegue a rua, a gente fala em português também, pegue a rua direita e siga reto, né? Pegue. Então, eu tiro o R e fica a letrinha E, corre. Agora, o ir não fica a letrinha I, ele segue a mesma regra, né? Aqui, ó, ir e ir, do E. Ele fica com o E também, ó. O verbo termina em ir, seguir, e eu digo, sigue adelante. Tá bom? Agora, se eu trato a pessoa de usted, fica a letrinha A. Por exemplo, correr, eu não posso tirar só o R, eu coloco corra. E vejam que aqui apareceu uma letra J no correr, porque se eu deixar o G, né, vai ficar coga. O som do R
só faz se tiver E e I. Então, para que fique eles se transformam automaticamente, a letra G se transforma em J, para que continue, né, esse som de né, que a gente fala que é som gutural, que vem da garganta. Mesma coisa com o seguir, né, vejam só, ele termina em ir e eu coloco a letrinha A, tá bom? Então, primeira coisa, eu preciso ver qual que é a terminação do verbo, se ele termina em ar, ir ou ir. Se terminar em ar, conserva a letrinha A para tu. E para usted, eu uso a letrinha E. Se terminar em er e ir, é o contrário. Vocês podem perceber aqui, ó. É porque eu rabisquei, mas vocês podem perceber aqui, ó. A, E para o verbo ar e A para o verbo ir. É exatamente o contrário. Nós vamos fazer isso na prática. Veja a explicação que tem aí. Tu se usa para tratar a familiares, amigos y personas con las que se tiene confianza. En algunos países de América Latina, como Argentina, Uruguay, Paraguay, se usa el vos con el valor de tú. Ya usted se utiliza como signo de respeto cuando la persona con la que se habla es mayor, cuando no se tiene familiaridad ou quando a persona tiene um alto cargo. Certo? Então, por isso que a gente fala que o tu é informal e o usted é formal. Vamos fazer juntos exercícios para a gente entender direito? Te toca a ti. Observa esta frase e señala com uma X a afirmação verdadeira sobre o enunciado. Dobla a la derecha para chegar a la plaza. Quer dizer, vire à direita para chegar à praça. Então, essa frase, el enunciado contém uma proposta para o leitor? Tem, né? Uma proposta. Você vira à esquerda, claro, ele faz se ele quiser, né? El enunciado é intencionalmente indelicado e direto. É indelicado? É mal educado? Não é indelicado. El enunciado é autoritário. Estou mandando, é isso? Não, eu estou dando uma sugestão, uma proposta, né? A pessoa vai se ela quiser. Dobre à direita. Significa ela vai, né? Agora nós vamos ler esse texto, que são instruções sobre audioguias. Audioguias, prestem muita atenção, são áudio, como diz o nome, áudios, que explicam para você, em poucos minutos, quais são os pontos turísticos de uma cidade, onde vale a pena, o que vale a pena conhecer, onde vale a pena andar naquela cidade turística. Então, esses audioguias você consegue baixar aplicativos, ou na própria internet tem esses audioguias, você ouve, né? Isso acontece muito quando a gente vai para um outro país e a gente vai num ônibus turístico, por exemplo, você coloca os auriculares, né, um fone de ouvido, e vai ouvindo o que vale a pena, ou vai mostrando para você, lá está La Casa Rosada, lá está não sei o que, você vai ouvindo, ele vai te explicando, né? Mas também tem esses audioguias que a gente baixa no telefone e ele vai explicando o que vale a pena ali naquele lugar que você tá, visitar. Então vamos ver, La Ciudad te habla, marquem as palavrinhas que estão marcadinhas aí, tá bom? Dê uma pausa e marquem e voltem a ouvir o vídeo. La Ciudad te habla. Emprenda um passeio por la ciudad através de rutas urbanas desenhadas para viver uma experiência única em cada visita. Disfruta de uma caminata por seus principais atractivos, imaginando lo sucedido en la historia mientras la ciudad te habla. Descarga los mapas y las audioguías en MP3 desde la página de cada ruta para reproducirlas en tu dispositivo móvil o desde las postales impressas, escaneando com tu smartphone os códigos de cada ruta. Também tem aqueles QR codes, né, que são os códigos. Aí é um passeio aí por Peru, né, pelo Peru, Lima, no Peru. Então isso que é um audioguia. Para que sirven nesse texto as formas verbais empreende, desfruta, descarga? Tá falando comece, aproveite, baixe, né? Falou ali no baixe os mapas, os audioguias. Por que eles usam esse tempo verbal? E a gente acabou de ver o porquê, né? Para dar instruções sobre alguma coisa, né? Então, para dar instruções sobre algo. As formas verbais encontradas no texto são de tratamento formal ou informal. E em que persona? Então vamos ver juntos? Olha aqui, ó. O verbo aqui é empreender.
desfrutar e descargar, que é baixar. Então, vamos ver. Eles conservaram a letrinha aqui, ó. Estão vendo? A mesma letrinha que eu escrevi aqui, ó. Então, quando conserva, é para tu. E quando é para tu, é um modo bem informal. Então, é informal para a pessoa tu. E tem mais uma pergunta. Que efecto crees que a utilização dessa forma de tratamento lhe causa ao leitor? Quando eu uso o tu, qual é o efeito que causa, né? A gente adquire o quê? Uma proximidade com o leitor. Por isso que está usando a maneira tu, não é uma maneira tão formal, né? Uma proximidade, né? Vamos colocar el texto adquiere, ou seja, adquire uma cercania, uma proximidade. Lembra que a gente falou que cerca era perto? Uma cercania com o leitor. Que formas de los verbos empreender, disfrutar e descargar deveriam utilizar-se em um contexto de tratamento formal? Escríbelas. Então, como que ficaria no modo formal? Se aqui fica empreender, no formal fica muito fácil. Empreenda. Se aqui está desfrutar, fica desfrute. Se aqui está descargar, vai ficar descargue, ou seja, baixe o aplicativo, ou o audioguia, tá bom? Dê uma pausa e escreva. Ruta turística San Agustín, teatros e casas. Vejam, observe essa rota turística aí, e as expressões, os diálogos dos menininhos que estão conversando, e eles querem conhecer alguns lugares aí em Lima, no Peru. Pensem em 2 lugares que vocês poderiam conhecer, vocês podem praticar com alguém da família. Só para vocês treinarem o imperativo afirmativo, tá bom? Um outro jeito de treinar também é aqui, ó. Esse QR Code aqui lá da primeira página, tá? Que eu comecei na página 76, é um joguinho do imperativo afirmativo. Ele é muito legal, porque ele está treinando o imperativo afirmativo para a hora da prova, do simulado, né? Você já tá bem pensando rápido no imperativo. Muito bem, então aqui é para vocês pensarem e treinarem em casa. Como llego a la plazuela San Agustín? Daí que a pessoa responderia? Sigue todo recto. Você pode até brincar com você mesmo, né? Como que seria? Ou gira a la izquierda, a la derecha, camina, sigue adelante, vuelve. Tá bom? É um treinamento aí de pensar rápido no imperativo afirmativo e também de pronúncia. Esse é o primeiro para casa que eu vou dar para vocês, tá bom? Para casa número 1. O que vocês vão fazer? É muito legal essa tarefinha. Vocês vão praticar a pronúncia na língua espanhola para a professora ouvir. De novo, nós já fizemos um assim lá no começo, né, da pandemia, lembram? Vocês vão procurar na internet um lugar, um bairro, uma cidade, pode ser no Brasil, fora do Brasil, ou onde vocês quiserem. Já que não podemos viajar, podemos imaginar. E vão pesquisar na internet desse jeito que eu coloquei aqui, ó, recorrido por, porque aí tá em espanhol. Eu coloquei Buenos Aires, mas vocês podem colocar qualquer outra. Recorrido por Alemanha, mas peguem uma cidade que fica melhor, eu acho. Recorrido por São Paulo, recorrido por Montevidéu, não sei. Peguem uma cidade que eu acho que fica melhor. Vocês vão olhar na internet e tentar resumir em poucas palavras, para poder gravar essas informações, como se fosse um audioguia. Digamos que a professora vai viajar nesse lugar, claro que não tem jeito, né? E vocês vão fazer um audioguia para a professora com os melhores lugares. Esse áudio não pode durar mais de 3 minutos, não pode passar de 3 minutos, até 3 minutos. Tá bom? Pode ter menos, 1 minuto. Essa é a primeira tarefa. Procurar um lugar, pesquisar na internet do jeito que eu falei e gravar e mandar para a professora. Medios de transporte, página 78. El transporte. Marquem aí as palavrinhas que estão em destaque e seus significados. En muchos países, la gente tiene coche y lo usa todos los días, convirtiéndose así en transporte privado. Los autobuses, trenes, barcos y aviones son transporte público. En los países más pobres, la gente va a pie o en bicicleta a todas partes.
Cuando el terreno es difícil o empinado, los animales como los caballos o burros son el mejor transporte. En otra parte del mundo utilizan llamas, búfalos de agua, camellos o yaks para transportar personas o mercancías. Una forma fácil de moverse es en bicicleta. La bicicleta es el medio de transporte más popular del mundo. Para muchas personas, la única manera de trasladarse de un sitio a otro es andando. Algunas tienen que caminar muchas millas todos los días para ir a la escuela, al trabajo o al mercado. En las grandes ciudades suelen haber atascos de tráfico, así que algunas de ellas tienen una red de ferrocarriles subterráneos, los cuales pueden transportar a muchas personas a la vez de forma rápida. De acuerdo con el texto, contesta las actividades a continuación. ¿Cuál es el medio de transporte más utilizado en el mundo? Segundo o texto, qual que é o mais utilizado? La bicicleta. ¿Cuál es una buena solución para transportar mucha gente de forma rápida en las grandes ciudades? ¿Los barcos, las bicis o los ferrocarriles subterrâneos? Los ferrocarriles subterrâneos, que são trens subterrâneos, né? Tipo um metrô, mas subterrâneo. ¿Cuál es? É un metrô, né? ¿Cuál es el mejor transporte para terrenos difíciles? ¿Los coches, que são os carros? ¿Los animales o los ferrocarriles? Los animales, né? Para terrenos muito empinados, né? Falou no texto. En el texto aparecen nombres de algunos animales que sirven de transporte. ¿Conoces a todos? Se não, investiga-los e escreve sobre eles. Eu coloquei 2 que provavelmente vocês não ouviram falar. Né? É bom colocar aí essa definição. Búfalo de água, del sur asiático. E os yaks, são aqueles peludos, né? Animais de pelo largo, da região do Himalaia, sur de Ásia, Tibete e Mongólia. Qual é o meio de transporte que tu utilizas para vir à escola? Quando você ia para a escola, você ia quê? Em que, né? Bicicleta? Motocicleta? Coche? Caminhoneta? Coche é carro, tá? Qual é o meio de transporte mais usado em tua cidade? Eu coloquei aí motocicleta, porque eu acredito que seja a moto a mais usada. Mas se você acha que é o coche, bicicleta, pode colocar a opinião de vocês. Tá bom? Eu creio que seja a moto, porque tem bastante moto aqui. Herramientas. Olha que legal. Para falar de la utilización de un medio de transporte en español, usamos siempre la expresión en e no de, como se usa em português. Tem algumas exceções, nós já vamos ver, mas vamos ver os exemplos. Ó, voy en avión, porque eu vou dentro do avião. Voy en autobús, porque eu vou dentro do ônibus. Voy en barco, porque eu vou dentro do barco. En coche, en tren, tá bom? Sempre en, a gente fala, em português a gente fala vou de carro, vou de ônibus, vou de trem, vou de barco. Não, de não. En, porque eu vou dentro. Só tem 2 exceções. Voy a caballo, tá? Porque eu não vou abrir a boca do cavalo e vou dentro do cavalo, não. Eu vou em cima do cavalo, né? Voy a caballo e a pie, que também não tem como entrar, né? Só vai em porque é dentro, tá bom? Então, a caballo e a pie. Platicar e praticar. Agora, conversa com os companheiros, pergunta-lhes que meio de transporte utilizam. Aí vocês podem treinar em casa mesmo, sozinhos, tá bom? Por exemplo, como vas al super? Super é supermercado. Como vas al super? Voy, se o supermercado for perto da sua casa, né? Voy a pie. Voy en coche. Voy en bicicleta, tá bom? Bicicleta é voy em bicicleta. Mesmo que, olha lá, não colocou aqui, tá? Mas é em bicicleta, mesmo que não seja dentro, mas é em bicicleta, em moto, tá bom? Vocês podem treinar aí na casa de vocês. E olha uma curiosidade, sabes que? Em los países de habla hispana, el ómnibus pode ser chamado de vários nomes diferentes. Tem vários nomes para ônibus. Para carro também, mas para ônibus é muito mais. Por exemplo, autobús, bus, caminhão, guagua, coletivo, micro e tem um tantão mais. Com coche ocorre o mesmo. Carro, auto, autocar, máquina. São menos os nomes, mas ônibus tem um tantão de nome para ônibus, dependendo do país, às vezes até no mesmo país, vários nomes. Organíza-te. Completa,
Los mapas com palavras e expressões que has estudado neste capítulo. Então, eu coloquei aí, relacionado a vias ou espaços da cidade. Barrio, calle, o que é calle? Rua. Avenida, praça. Meios de transporte, metro, coche, trem, autobus, avião. Lado direito, estabelecimentos comerciais. Panaderia, banco, teatro, cine, tienda. O que é tienda? Loja. Hotel. E para pedir e dar informações. Onde estão os, né? Tá aí já no livro de vocês. Sigue todo recto. Há uma livraria cerca de aqui. Dá uma pausa e completa esse infográfico aí, tá bom? Conocer e disfrutar. En este capítulo has conocido algunos aspectos de la ciudad de Lima, capital de Perú, cuyo centro histórico fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas, de las Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que é a UNESCO, já ouviram falar, né? El patrimonio de una nación está formado por su territorio, sus características naturales, además de las creaciones y expresiones de las personas que lo han habitado, el lenguaje y la cultura material desde las épocas históricas más antiguas. Son bienes tangibles e intangibles heredados de los antepasados, el ambiente, los campos, pueblos, ciudades, las tradiciones y creencias que se comparten, los valores y religiosidad, la forma de ver el mundo y adaptarse a él. En Latinoamérica hay muchos sitios declarados Patrimônios de la Humanidad por UNESCO. Conoce algunos en la página siguiente. Então, vocês podem ler em casa esses textos. Coloquem só as palavrinhas que estão aí destacadas, tá bom? Então, tem o Santuário Histórico de Machu Picchu, que vocês já devem ter ouvido falar. Inclusive, eu sempre digo que é um rosto, né? Aqui é como se fosse o olho, ó. Tá vendo? O nariz, né? O queixo, né? Todos comparam aí como se fosse um rosto, né? Deitado, um perfil. Tem a cidade histórica de Sucre também, né? E aqui nós temos a cidade Antigua, na Guatemala, e temos também Cartagena, na Colômbia. Leiam esses textos, marquem as palavrinhas que estão marcadinhas, porque elas podem aparecer aí em prova, em trabalho. Então, marquem. Essa é a tarefa número 2 de vocês. É a página 82 e a 83. Eu vou olhar na aula em tempo real, tá bom? Então, vocês vão marcar o que se pode encontrar num bairro. E também vão completar as frases com os verbos no presente do indicativo, tá bom? No presente do indicativo. Tere, como que é? Vocês vão voltar lá na página que nós vimos o presente do indicativo, né? No início lá do livro. Página 74, vocês voltam e fazem o presente indicativo. Eu, tu, para nós, desayunar, quer tomar café da manhã, como é que fica? Tá bom? E o 3, vocês vão praticar a pronúncia. Olha só a pronúncia dessa frase, como é que fica. R con R, carro. R é a letra R, tá? R com R vira K. É só um trava-língua. R con R, carro. R con R, barril. Rápido ruedan las ruedas del ferrocarril. Ai, que difícil, tem que tremer a língua, né? Para poder fazer o som. R con R, carro. R con R, barril. Rápido ruedan las ruedas del ferrocarril, que é o trem. Ah, que difícil, né? Também vocês vão escrever quais formas do imperativo que são mais adequadas para se referir a cada pessoa. Vejam que aí vocês têm um menininho, uma senhora e aqui um casal. Então, que eu vou usar aí, né? Tem alguns que estão no plural, tá bom? Esses aqui, ouça, significa... Que mais? Esse aqui é olhe. Que mais? Ouçam. Olha só que desafio fazer essa tarefa, né? Mas a gente vai corrigir na aula em tempo real. E aqui vocês vão completar os diálogos utilizando as preposições adequadas, né? Siempre voy a la escuela en bici. Es divertido e assim por diante, usando as preposições, tá bom?
essas tarefas que eu vou corrigir na aula em tempo real, não precisa me mandar foto, mesmo que tenha dúvida, a gente tira depois na aula em tempo real, ok? Abraços e beijos!